O ser humano como conhecemos, ou seja, a espécie Homo sapiens, existe há cerca de 300 mil anos na Terra. Durante todo esse tempo, nós nos desenvolvemos, nos espalhamos pelo mundo, formamos incontáveis culturas. É tanto tempo de história que chega a ser curioso falar em apenas dois gêneros. Você acredita mesmo que só existam gêneros masculino e feminino? Ou que ser heterossexual é o padrão e que qualquer outra sexualidade seria, entre aspas, um desvio de comportamento? De onde vieram essas noções? Por que hoje em dia isso está tão enraizado no nosso imaginário? A comunidade LGBTQIA+, pode ser recente em questão de ter este nome, mas diferentes gêneros e sexualidades fazem parte da nossa história como ser humano desde sempre. Deixa eu te contar uma história. Nossos povos são formados por inúmeros corpos e múltiplos gêneros. O conceito de homem e mulher não era um padrão a ser seguido pelos povos originários, e sim foi um conceito imposto. O binarismo de gênero, que reforça a cis-heterossexualidade como norma de humanidade, emerge da cultura ocidental no século XIX, ligada ao conceito de família observada na Europa e nos Estados Unidos. As categorias mulher e homem, feminino e masculino, também estão vinculadas a esse conceito de família, bem como os papéis sociais que cada pessoa desempenha. Ou seja, a heterossexualidade não surgiu como norma na sociedade, ela era tratada como uma forma de papel social na cultura ocidental. Você sabia que em algumas culturas de povos indígenas existiam representatividades sagradas de diversas expressões de gênero? Meu nome é Robson, eu sou do interior do Amazonas, de uma cidade chamada São Gabriel da Cachoeira. Sou da etnia Baré. Na comunidade indígena a gente costuma puxar a etnia do pai, e meu pai é da etnia Baré e a minha mãe é da etnia Tucano. Eu, infelizmente, não falo a minha língua, poucas palavras, eu consigo entender muitas coisas, mas porque eles eram de etnias diferentes, acabei aprendendo português, como eles se comunicavam. Eu faço jornalismo na UFPR. Quando eu cheguei aqui, o impacto foi muito grande dentro da própria comunidade indígena, né? Eu vi lutas aqui dos povos indígenas que eu não via lá. Por exemplo, a demarcação de terras indígenas lá é uma coisa que a maioria das cidades já tem. 93% das terras indígenas demarcadas são da região amazônica, e o resto do Brasil só são 8%, que é pouca coisa, né, para o território do Brasil. Na minha cidade são 23 etnias, com 3 línguas cooficiais, o Iengatu, o Tucano e o Baniwa, e está em progresso para ver como vai ser. Se vai ter uma quarta língua cooficial, que é o Yanomami. Na minha cidade, a maioria das pessoas é indígena, de 10 pessoas, 8 são indígenas. Então, é uma cidade majoritária indígena. O que me impactou muito, exatamente quando eu cheguei aqui, eu me sentia perdido, porque eu não tinha muitas referências. Quando você sai de um lugar onde é total a sua bolha e fura ela para um convívio, você está à mercê de sofrer preconceito. O que eu achei legal foi que eu não sofri o preconceito que eu achei que eu ia sofrer. Me lembro de 1 ou 2 casos, mas não me abalou tanto assim. A minha cidade, como ela é quase que 100% indígena, ela é muito cultural. Ela tem festas relacionadas às etnias e das mais diversas festas, várias línguas, várias pessoas falando e vários tipos de alimento, de cultura mesmo. Então, é uma coisa que a gente realmente estranha quando sai. O sabor da comida, o tempero da comida, o tipo de comida, né? Acho que é isso, assim, eu cresci muito acreditando no benzimento de pajés, em lendas. As pessoas costumam dar um pouco de risada, pensando, nossa, mas isso é impossível de acontecer, parece conto de fadas. Mas eu respeito muito, apesar de entrar na universidade, conhecer e saber de que certas coisas são impossíveis, eu costumo falar que são histórias que a gente deve respeitar e manter elas vivas, sabe? Eu me entendi enquanto gay muito cedo. Nunca foi um tabu para mim mesmo, no caso.
Só que quando você mora numa cidade pequena e as pessoas têm medo de falar sobre aquilo, aí você acaba não conversando com ninguém. Então, eu nunca conversei com ninguém sobre, porque eu nunca achei que fosse preciso, nem com a minha família, inclusive. Fui conversar com eles depois de muito tempo. É uma coisa que eu não vi necessidade de conversar, mas eu falei assim, por respeito, eu acho que eu devo contar, mas não que isso vá interferir alguma coisa na minha vida. Mas desde muito cedo eu me entendi enquanto homem gay. Até hoje eu venho entendendo que é uma coisa normal. Óbvio que a gente passa, quando é mais novo, por será que eu estou errado? Será que eu estou fazendo uma coisa certa? Mas ao decorrer da própria universidade, dos trabalhos que eu desenvolvi, eu também entendi que aquilo é uma coisa natural, é uma coisa que acontece. Me entendi enquanto próprio indígena dentro do meio. Eu estudei muito sobre, para entender como que acontece nas próprias comunidades indígenas. O meu trabalho de pesquisa 2, se eu não me engano, foi sobre comunidades indígenas e a sexualidade. Então, foi aí que eu fui entendendo muito mais do que a colonização fez nos povos indígenas. As comunidades indígenas, antes mesmo da colonização, elas já tinham relações homoafetivas, vivências LGBTQIA+. Mas isso foi deixado de lado com a evangelização, né? Os jesuítas, os padres jesuítas falavam que isso era errado e a comunidade foi entendendo que sim, que aquilo era errado. O primeiro caso de homofobia no Brasil foi com um indígena, o indígena Índio Tibira, que morreu quando os padres jesuítas mataram ele com um tiro de bomba, de canhão. Para disseminar, falando que se eles fizessem o mesmo, continuassem naquilo, outras pessoas morreriam. No trabalho etnográfico de Peter Jones, foi apresentada uma série de divindades que mostram características corporais nos mesmos moldes das travestis ou das mulheres transexuais contemporâneas, com seios e pênis, que também são nominadas e tratadas no gênero feminino. Jones catalogou também rituais onde lideranças religiosas, nascidas dentro do padrão sexual masculino, adotam um gestual e vestimentas consideradas próprias do universo feminino. Segundo Peter Jones, na Sibéria, xamãs conhecidas como Chukchi e xamãs da Ásia Central se envolvem em rituais extáticos e se vestem como andrógenos. Peter Jones, em seu livro Deus do Sexo, Como a Espiritualidade Define a Sua Sexualidade, também fala sobre a situação atual das Hijras, uma comunidade religiosa formada por pessoas originalmente nascidas no padrão sexual masculino, mas que se vestem e agem como mulheres, e cuja cultura está centralizada na adoração de Bhut Ramata, uma das muitas versões da deusa-mãe adorada em toda a Índia. Conhecidas há aproximadamente 5.000 anos, antes de qualquer contato com a cultura europeia, as Hijras eram consideradas sagradas e desfrutavam de certa tranquilidade para expressarem a sua identidade publicamente. A autora Ana Lúcia Fonseca Santos, autora do artigo Um Sexo que São Vários, a impossibilidade do intersexo enquanto categoria humana, explica que a sua identidade tem um fundamento mítico e acredita-se que tem poderes de bênção e maldição, por isso são respeitadas ou temidas por parte da população. Na Índia, Ardhanarishvar, fusão de Shiva e de sua companheira Parvati, representa a união entre os dois gêneros e simboliza para os hindus o início de tudo. No Tibete, o culto a Avalokiteshvar, divindade caracterizada pela fluidez de gênero, é representada tanto sob a forma masculina, com bigodes e armas, quanto sob a forma de uma mulher, usando vestido. O professor, doutor e teólogo Patrick Cheng afirma que o culto de Kuan Yin, o aspecto chinês e feminino de Avalokiteshvar, tem sido preservado por pessoas LGBTQIA+, ao longo dos séculos na Ásia, tratado como um espelho que reflete fluidez de gênero e orientação sexual. Já no continente americano, a maioria das religiões praticadas antes do contato com o Ocidente foram exterminadas. Consideradas pagãs, precisavam ser eliminadas e substituídas pelo cristianismo,
única possibilidade de fé de acordo com os invasores. Além de eliminar a diversidade religiosa, Peter Jones afirma que também eliminava-se principalmente a liberdade sexual e a diversidade de gênero expressa em rituais comandados por xamãs que desafiavam as normas da cisgeneridade compulsória presente nas culturas asteca, Ximu, Laki, Lubaca, Manta, Maia, Mbaia, Moche e Tupinambá. Nos Estados Unidos da América, na etnia Navajo, as Berdaches, também chamadas Two Spirits, conseguiram preservar parte importante de suas tradições ancestrais. O autor Walter Williams explica que, como as lideranças religiosas, as Berdaches teriam a função de mediadoras, não apenas entre mulheres e homens, mas também entre o físico e o espiritual. Dentro da comunidade indígena, sempre existiu, das comunidades nativas americanas, no que eu digo americana, é todo o continente americano, as pessoas conheciam em algumas comunidades como Two Spirit, que era uma pessoa que tinha dois espíritos dentro do corpo e que isso fazia com que tivessem relações com o mesmo sexo. Em algumas etnias, elas eram mais respeitadas que os próprios héteros, assim. Então, foi uma coisa que eu fui descobrindo e achando triste, porque a gente acha errado por uma imposição de uma outra cultura. Eu acho que quando você chega numa outra cultura, você tem que respeitar o modo que ela vive, porque você é que está chegando, não é você que tem que se adaptar àquela realidade. Mas a igreja tem muita culpa disso, os padres têm muita culpa disso, a evangelização tem muita culpa disso. Quando a gente nasce, o pajé, o benzedor, ele faz um ritual para proteger a criança durante toda a vida. E meu avô era um benzedor. E eu sempre acreditei naquela proteção, né, de família, que passava de família essa proteção, porque ele passou o conhecimento dele para o meu tio, que vai passar para o filho dele, e vai continuar nessa. E eu quero que isso continue, porque é um modo de cultura, um modo de expressão de cultura. Então, é uma das coisas que eu acredito, na proteção de uma pessoa com a outra, no carinho que ela tem. É uma forma de carinho que a pessoa quer proteger a criança. A maldade está nas pessoas e a gente sabe, né, disso. Tem um modo de cultura, um modo de expressão que é o assopro. Na comunidade indígena, quando você amaldiçoa alguém. E eu acredito muito nisso, que as pessoas são capazes de amaldiçoar as outras, elas têm essa maldade. Então você tem que se prevenir, se benzendo, indo com pajé, te protegendo, te cercando. As próprias lendas, que hoje em dia eu posso falar assim, nossa, é muito um conto de fadas, mas eu acho que eu vou continuar contando para os meus filhos, para os meus sobrinhos, essas histórias, porque são histórias que fazem parte de uma etnia, fazem parte de uma cultura, e eu não quero que elas desapareçam. No México, a autora Viviane Badioto Botton fala sobre as Muxes, habitantes de diversas cidadezinhas do istmo de Tehuantepec, de origem zapoteca ou outras etnias, que eram consideradas como um gênero particular e, a exemplo das Berdaches, conseguiram resistir à imposição da cultura do invasor europeu. As Muxes herdam a autoridade moral da mãe ou da avó morta e se transformam em elemento agregador e unificador da família. Para reivindicar a identidade Muxe, é necessário ter tido pênis ao nascer e, em algum momento de sua vida, ter assumido publicamente pelo menos um dos papéis atribuídos às mulheres, como explica Botton. As autoras Marinella Milano e Águeda Gomes reiteram que as Muxes eram bastante respeitadas e que desempenham papéis sociais de alto relevo, até mesmo de bruxas ou curandeiras. Sou católico. Eu cresci católico, fui batizado na igreja católica
E mesmo assim eu ainda tenho a minha crença, sabe? Eu acredito em um ser superior, não sei se o nome dele é Deus, mas acredito que existe uma força que criou o planeta Terra, que intercede por todos nós. Como que é essa dualidade para você? Ou não é uma dualidade? Tem certo... Tem uma dualidade, no caso, assim. Para mim, eu enfrento isso como um aprendizado pessoal. Eu não costumo deixar isso como um fardo que vai me assolar, assim, mas eu enfrento muito como descolonizar a minha própria família. A minha mãe, por exemplo, é muito religiosa, ela segue muito as tradições religiosas, dogmas da Igreja Católica, então ela tem uma visão diferente da minha, que sou mais jovem, que eu estudo sobre as coisas e entendo melhor. Então a minha maior missão hoje, o maior desafio é tirar esse pensamento colonizado da minha família, dos meus irmãos, da mãe, dos meus tios. Então, para mim, essa é a maior dificuldade, assim, dessa dualidade, né? Respeitar também, entender que ela está querendo aquilo para ela, mas também tentar tirar o máximo da colonização que foi imposta, sabe? Tem outras pessoas LGBTQIA+, lá na sua cidade? Tem, a gente fica sabendo das pessoas, né, em cidade pequena, então, né, tem, só que eu não tinha contato, né, as pessoas são muito na delas, e eu nunca me interessei em conhecer. Mas quando eu cheguei aqui em Curitiba, que eu tive os meus primeiros amigos da comunidade LGBT. Eu achei até engraçado, eu sempre conto essa história pro meu amigo, né? Eu falei assim, nossa, você é meu primeiro amigo gay. E ele falou assim, sério, mas lá não tinha? Eu falei assim, não, mas tinha, mas é que a gente não tinha um contato, a gente não tinha essa amizade. Podia falar um com o outro, mas é porque eu acho que se a gente se juntasse, ia aparecer tipo um grupo que quer se aparecer, enfim. A cidade pequena tem muito disso. E tem pessoas que até hoje em dia eu converso mais do que conversava na época. E também se entendem mais, porque é um processo até para a própria pessoa, né? Pela imposição que ela colocam sobre ela. Então é uma coisa que a gente vai aprendendo, vai buscando entender e buscar mais pessoas, né? Primeiramente, você tem em todas as sociedades mitos que organizam, né, essas sociedades. Mitos de criação, mitos de regulação, mitos de justificação de determinados comportamentos ou padrões, mitos que tentam explicar a existência de fenômenos naturais, né? Então, na Grécia clássica, esses mitos eles estão presentes nessa mitologia que é esparsa, assim como nos povos originários essa mitologia também é esparsa, muito esparsa, no sentido de não haver os povos originários, sobretudo da América, não tinham escrita como nós conhecemos. Incas e maias tinham formas hieroglíficas de comunicação, mas isso sobreviveu mediante a cultura oral, né? E os povos originários, eles tinham a relação com o sagrado, ela era muito mediada pela natureza e pela relação com a natureza e com os ancestrais. Nisso sim eu posso dizer que há uma estrutura comum entre a mitologia clássica grega e a mitologia dos povos originários. Sempre a relação com o sagrado passa por uma relação com a natureza. Então a gente tem que pensar que as primeiras divindades cultuadas no território onde hoje é a Grécia e a Macedônia, a Grécia clássica, eram divindades relacionadas à terra, né? Eram divindades tônicas, nós dizemos, como Gaia, a deusa da terra, Uranos, o deus do céu, mas também é o deus da fertilidade das colheitas, a própria deusa Deméter, que era a deusa da fertilidade do mundo, Hera. Esses deuses, eles são deuses presentes nessa relação que o grego tinha com a terra, porque era um povo que vivia além da navegação,
profundamente da agricultura, assim como os povos originários. E também há um culto aos antepassados, né? Tem um historiador francês chamado Paul Veyne, ele tem um livro no qual ele se pergunta, os gregos acreditavam nos seus mitos? E aí ele mostra que, na verdade, esse panteão grego, como nós conhecemos, ele não era cultuado em todos os lugares da mesma forma. Mas o que havia de mais presente na cultura grega era a adoração às divindades do lar, que eram vistas como protetores. Na religiosidade tradicional africana também existiam múltiplos gêneros. Na sociedade iorubá, do sudoeste da Nigéria, os centros de poder dentro da família são difusos e não são especificados pelo gênero. Nesse caso, é a idade que define os papéis a serem desempenhados, segundo a autora Oyeronke Oyeyumi. Ify Amadiomi, outra autora, também escreve sobre filhas do sexo masculino, maridos fêmeas e a instituição do casamento entre mulheres na sociedade Igbo, concordando que o gênero não está atrelado ao sexo biológico. Eduardo Oliveira afirma que, diferentemente dos paradigmas cristãos, nas religiões tradicionais africanas não há pecado, noções de culpa, paraíso e inferno, e as divindades dividem-se em masculinas, femininas ou andrógenas. A cosmogonia Dogon, por exemplo, se afasta dos padrões cis-heteronormativos ocidentais e sua divindade maior, Amma, teria criado o mundo e as pessoas a partir dos gêmeos andrógenos Ogo e Nomo. Segundo Pierre Verger e Raimundo Nina Rodrigues, a divindade suprema Nagô, ou Batalá, criador da humanidade e portador da paz, não possui uma identidade de gênero fixa. Às vezes é descrito como uma figura do gênero masculino, outras como uma figura andrógena ou hermafrodita, resultado da fusão com Odudua, divindade do gênero feminino. Os conceitos de andrógeno e hermafrodita utilizados para descrever as divindades africanas informam que havia maneiras variadas de se relacionar com o sagrado, diferentes da lógica cristã pautada no binarismo homem-mulher, macho-fêmea, ou seja, na fixidez dos gêneros. Conclui-se que tanto o conceito de andrógeno quanto de hermafrodita dialogam com as categorias travestis e transexuais utilizadas atualmente. A definição para ambos os conceitos procura descrever pessoas que apresentavam características corporais em que os atributos culturalmente definidos como masculinos e femininos estavam integrados. Na mitologia grega, Tiresias é a figura por excelência do ser transexual, tendo vivido tanto enquanto homem como enquanto mulher em momentos distintos da sua vida. Inclusive, a mitologia traz um relato de uma disputa entre Zeus e Hera, que querem saber quem sente mais prazer, o homem ou a mulher, no ato sexual, e vão justamente perguntar a Tiresias, porque Tiresias havia vivido das duas formas, e o deus Dionísio. O deus Dionísio, ele ora é representado como uma mulher, ora é representado como um homem, né? Então nós temos essa fluidez de gênero aparecendo nessas figuras. Só que a fluidez de gênero e a figura do homossexual passivo eram vistas de forma negativa na Grécia, porque a própria visão da homoeroticidade era relacionada à virilidade, ao combate, à batalha. E tudo aquilo que era associado à figura da mulher, exceto em Esparta, era visto como algo contrário a essas virtudes, a esses valores. E isso ainda está presente de uma certa forma na nossa sociedade até hoje, quando, por exemplo, dentro da própria comunidade LGBT, ou especial da própria comunidade gay, há uma desvalorização da figura do gay afeminado, da transexual, do travesti, que são resquícios dessa visão de que, e que está presente ainda na nossa sociedade, né, de que o homem, quando ele assume a figura do ativo, ele não perde a sua virilidade porque ele não se parece ou não se assemelha a uma mulher, não assume a mesma posição de uma mulher, que seria a posição de uma submissão. Sempre existiram pessoas transexuais, assim como homossexuais e intersexuais. Contudo, a sociedade insiste em classificá-las como anômalas ou doentes. Segundo Foucault, foi a partir do século XVIII que se começou a racionalizar o sexo e a classificá-lo e regulá-lo.
Até o século XI, inclusive, há relatos de casamentos, de celebrações que a própria igreja cristã primitiva fazia entre homens e mulheres que viviam como, para a cultura da época, eles eram chamados de casais irmãos, né? Viviam como irmãos, a relação era designada como adelfo, foieses, mas eram relações homoeróticas, eram relações onde dois homens se comprometiam a cuidar um do outro para o resto da vida, ou duas mulheres se comprometiam a cuidar umas das outras para o resto da vida. Isso começa a mudar depois do cisma com a Igreja Romana do Oriente, em especial com a teologia escolástica. A teologia da Baixa Idade Média, do começo da Baixa Idade Média, recupera as visões da Roma clássica, em especial de uma escola chamada estoicismo, que colocava a noção de direito natural como fundamento de toda a moralidade. Só que o que se entendia por direito natural pelos estoicos e o que vai ser entendido depois na escolástica são coisas bem distintas, né? Os estoicos entendiam que Deus habitava a natureza. Então, todos os comportamentos mais próximos possíveis à natureza, à vida em natureza, uma vida mais frugal, uma vida mais próxima ao campo, eram vistas como comportamentos mais morais, porque mais de acordo com a razão universal. Essa é uma concepção muito diferente da própria concepção divina dentro do cristianismo, né? A concepção do Deus Trindade no cristianismo é uma concepção transcendente e imanente, né? Imanente porque há um Deus encarnado, a figura do Filho, mas o Pai e o Espírito são figuras transcendentes. Mas há a recuperação de um conceito que é panteísta, que é o conceito de direito natural, e que acaba sendo base para a igreja nesse período condenar primeiramente os atos no interior da própria igreja. Então, por exemplo, as figuras que criticavam as relações homoafetivas nesse período da Baixa Idade Média eram figuras que criticavam essas relações no interior da própria vida religiosa, porque nos mosteiros era comum que houvesse a formação de casais e, por consequência, a quebra do voto de castidade. Então, esse questionamento ele acontece primeiro dentro da vida religiosa, né? Primeiro há um combate das relações entre pessoas do mesmo sexo na vida religiosa, né? Nos mosteiros. Com a instituição do celibato para os padres de forma geral na Igreja do Ocidente, esse combate começa a acontecer também em relação aos padres que viviam fora dos mosteiros. E, tardiamente, no começo da Inquisição, no século XIII, que isso passa a ser levado para a comunidade de uma forma geral. A gente tem que pensar que a cristianização da Europa ela foi um processo de longo prazo, né? Ela começa lá no século II, III depois de Cristo, mas ela vai se estender por todo o período da Alta e da Baixa Idade Média, culminando com a Inquisição, que foi uma tentativa de cristianização profunda da Europa. As elites eram cristianizadas, mas o povo não era. Como consequência disso, cria-se essa demonização dessas relações, que vão ser colocadas no mesmo patamar da bruxaria, da feitiçaria, como formas de ofensa à divindade do Criador, né, e aos planos do Criador. E isso vai se expressar, sim, de fato, muito violenta na colonização, não só das Américas, mas depois no Novíssimo Mundo e no imperialismo europeu na África também, onde essas formas diversas de vivência da orientação sexual e de gênero eram muito presentes, né? Nós temos, por exemplo, a figura de Tibiriçá no Brasil, o primeiro índio, o primeiro brasileiro morto por homofobia, né? Foi morto pelos religiosos porque tinha relações com outros rapazes da sua tribo. Nem a própria biologia, que muitos usam para justificar argumentos preconceituosos, é tão restrita assim. Além dos sexos masculino e feminino, existe também o que chamamos de intersexualidade. Embora isso não fosse comum na Grécia, né, essa valorização do intersexual, nunca foi condenada também, né? Assim como, por exemplo, na cultura indiana você tem as ígiras, consideradas terceiro sexo. Não é a cultura cristã também que desvaloriza o hermafroditismo, porque no começo, inclusive, do cristianismo haviam predicações para isso. Por exemplo, quando a criança nascia com dois sexos, os pais havia
essa questão negativa, que os pais tinham que escolher qual sexo ia batizar a criança, mas há um momento em que a própria igreja define que no momento em que a criança crescesse e decidisse pelo outro sexo, ela poderia mudar o nome de batismo. Né? O que acontece é que lá pelo século XVI, XVII, há uma crescente racionalização da sociedade. E tudo aquilo que não encaixa no padrão da racionalidade acaba sendo visto como monstruoso. Né? Quando a loucura passa a ser vista de fato como loucura, né? Michel Foucault vai apresentar isso na História da Loucura, os loucos eram vistos como profetas, né? Ou como alguém que tinha algo a dizer à sociedade, acabam sendo silenciados nos sanatórios, nos asilos psiquiátricos. Mas não só os doentes mentais passam por isso. Esse apagamento acaba acontecendo com tudo aquilo que é considerado desviante ou divergente de uma racionalidade que tenta enquadrar o mundo. E a intersexualidade acaba passando por isso. Né? Os hermafroditas acabam sendo vistos como monstruosidades. Né? E como monstros, eles precisam ou se enquadrar àquela sociedade, definir qual sexo eles vão pertencer, é o caso de Aquilino Barban, que é estudado por Michel Foucault, inclusive dá título a um dos livros dele, quanto a, por exemplo, no mesmo bolo vão os homossexuais inveterados, os hermafroditas, as prostitutas, os andarilhos, os preguiçosos, os loucos, os místicos, todos esses vão ser colocados nas instituições de saúde mental, né, nos sanatórios e nos asilos mentais. Inclusive, minha tese foi sobre essa passagem da mística. Né? A mística, num primeiro momento, é vista como sendo um sinal de santidade, as pessoas que tinham fenômenos místicos, êxtases, bilocações, estigmas. E a partir do século XVII, paulatinamente, essas pessoas começam a ser vistas com cada vez mais desconfiança, até o momento em que a própria igreja vai falar, não, as pessoas que têm isso são loucas, e começa a tratá-las em instituições psiquiátricas. Esse apagamento, ele acontece com a figura do hermafrodita, e o termo se torna pejorativo justamente porque ele é associado a uma monstruosidade. E o anormal é aquele que não se encaixa num padrão de norma estabelecida pela sociedade. A sociedade cartesiana, ela tenta colocar tudo dentro de um certo esquadro, de um plano, onde nada pode ficar fora desse esquadrinhamento. E isso faz com que essas diferenças sejam apagadas. Né? Não é um problema só da diversidade sexual, mas das diferenças de uma forma geral. Basta ver, por exemplo, como quando o Congo belga é invadido pela Bélgica, pelo rei Leopoldo da Bélgica, como os pigmeus são tratados. Né? A diferença de tratamento entre, por exemplo, a população autóctone, que é mais parecida com a imagem que um europeu tinha de uma população preta, e as populações divergentes dentro da própria colônia belga. Tá? Os pigmeus vão ser praticamente exterminados e têm que se refugiar nas florestas. Então, todos os desviantes sempre passam por esse processo de tentativa de normalização. E isso vai acontecer com a intersexualidade num período em que não se compreendia a intersexualidade e que não se compreende ainda. Dentro da própria academia, muitas vezes você tem até mesmo na área médica, pessoas que são resistentes a isso por desconhecimento ou por pura questão ideológica, tá? Que aceitam a intersexualidade apenas se é visível a presença dos dois órgãos reprodutores e não entendem que passa por outras questões hormonais, de presença do ovário, dos ovários, do útero, ou das gônadas de forma desenvolvida ou não desenvolvida, e menos ainda se a intersexualidade, que tem características biológicas testáveis, né, tem essa dificuldade, menos ainda acontece a aceitação da transexualidade, que passa por questões de saúde mental, de psiquismo, de não identificação com o próprio corpo biológico, mas por essa dicotomia que nós temos no Ocidente entre corpo e pensamento, entre corpo e mente, muitos médicos não levam a sério essa condição como sendo uma condição da pessoa.
né? E veem isso como uma disforia, como se a mente tivesse que se adequar ao corpo. Até a década de 90, a homossexualidade era vista como doença. Até o começo do século, a transexualidade era vista como uma disforia de gênero, né? Como uma não adequação ao gênero. E a gente não entende a mente como algo que faz parte da nossa biologia também. Cerca de 1 a 1,5% da população é intersexo. Você acha que é pouco? Se fizermos a conta, dá mais do que 15 Irlandas. É sério, a gente fez as contas. Ah, mas ainda assim, é pouco se pensarmos em relação ao mundo inteiro. Ok, até pode ser. Mas você sabia que as pessoas de olhos verdes representam cerca de 2% da população mundial? O que é um percentual muito próximo da população intersexo. Ainda acha que é pouco? O que acontece de pessoas descobrirem isso só na vida adulta? Às vezes porque elas só se permitem aceitar que a sua forma de pensar, a sua forma de agir, ela está relacionada ao sexo feminino na vida adulta, que ela gosta de ser assim, porque ao longo da vida ela reprimiu isso, né? E claro que a gente também tem que entender que a gente está falando de construções de gênero. Isso também é uma construção, né? O que é o feminino, o que é o masculino. O feminino e o masculino, o que uma mulher pode fazer e que não pode fazer, o que o homem pode fazer e que não pode fazer, estão muito relacionados à cultura. Binária, né? Só ter homem e mulher. Exatamente. É algo muito colocado, né? Imposto. Que tem a ver com o mundo dual que a gente vive desde Platão, né? Bem e mal, como se só existissem extremos, masculino e feminino, o certo e o errado. A gente não permite as variações entre esses dois polos, né? E até mesmo a ideia do que é o feminino e do que é o masculino, elas são colocadas em questão quando você tem figuras, por exemplo, na população trans, que desafiam isso quando um homem trans engravida, né? Quando uma mulher trans assume a figura daquele que engravida um homem, né? Então isso acaba questionando essas visões consolidadas que nós temos, que foram consolidadas ao longo de milênios, né, pela cultura não só ocidental, mas pela cultura mundial de uma forma geral, que fazem parte da nossa sociedade de uma certa forma, mas que precisam ser questionados a partir do momento em que isso causa dor, né? É claro que existem discussões que ainda precisam ser feitas, né? E esses dias eu estava acompanhando uma discussão em relação ao esporte, né? Como as mulheres se sentem prejudicadas por homens que se identificam como mulheres trans, mas que não fazem o tratamento hormonal. E é uma coisa que um homem nunca vai passar. Um homem cis, ele nunca vai se sentir desafiado no mesmo nível por um homem trans, mesmo que esse homem não tenha passado por uma transição hormonal ou tenha passado por uma transição no esporte. Então, como ficam essas questões diante do próprio movimento feminista? O próprio movimento feminista coloca essas questões também. O que essas discussões não podem gerar é ódio, e esse é o problema que nós temos na sociedade hoje. Nós ainda estamos descobrindo novas formas de ser no mundo. Depois de 2 milênios, onde nós passamos determinados a uma forma específica de ser, ou a formas específicas de ser. E nós estamos encontrando soluções ainda para todas essas questões, né? O que isso não pode gerar é o ódio pelo diferente. A minha sexualidade, ela sempre foi, como ela sempre foi muito não tabu para mim mesmo, eu sempre encarei as piadas como, ai meu Deus, é só mais uma piada ridícula. Mas já lá umas 2 vezes, pelo que eu posso me lembrar, e aqui não. Com a minha sexualidade, não, mas por eu ser indígena umas 2 vezes também. Assim, eu posso contar nos dedos de uma mão. Pode ser que seja uma forma de piada, que a pessoa acha que não vai ofender e tudo mais, mas dói, né? Quando a gente para pensar, são palavras e frases que machucam outras pessoas que não estão tão preparadas para ouvir aquilo. Eu busquei a minha vida inteira representatividade. Quando eu olhava, ligava a televisão e via coisas, eu não me sentia representado, assim. Eu me senti representado por ser gay, porque começaram a aparecer mais representações, mas por ser um gay,
indígena, eu nunca me senti tão representado, assim. Então, eu sempre busquei fazer de algum jeito que as pessoas que eu conheço se inspirassem em mim, ou que crianças, tipo, da minha cidade quisessem, se expressassem mais. Então, o que eu diria é que as pessoas tenham força e procurem pessoas que são iguais a elas, sabe? Que elas se inspirem em pessoas que são iguais a elas. E busquem esse conhecimento para elas, porque ninguém vai atrás delas para falar assim, olha, eu posso te ensinar. Porque é muito dela, uma intimidade dela que ela não vai querer falar com ninguém. E você achar uma pessoa que seja parecida com você, hoje em dia pode parecer fácil, né? Mas quando você é adolescente, você não tem essa abrangência, esse leque de possibilidades. Então, é se conhecer o máximo possível antes de qualquer coisa. Hoje em dia as pessoas pedem muito posicionamento e tudo mais. Antes de você falar alguma coisa, acho que você tem que estudar muito sobre aquilo, entender melhor, se entender melhor. Então, uma coisa que eu diria era buscar se entender. As pessoas, elas devem se entender primeiro, entender o que passa na cabeça delas, entender os sentimentos delas, para poder falar isso e inspirar as outras pessoas também. Saskya